É com satisfação que cumprimento a todos para juntos estudarmos e compartilharmos de mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje, discipulando poderosos, a lição de número 9 do primeiro trimestre de 2014. Gostaria de convidá-los para uma prece. Senhor nosso Deus, que somos muito, mas muito agradecidos por ter a oportunidade de reabrirmos a Tua Santa Palavra, buscando sustento para a nossa fé. Capacita-nos, alimenta-nos, sustenta-nos com a Tua destra, para que naquele grande dia, revestidos com o Teu Santo Espírito, desde hoje, possamos estar envolvidos na missão, da qual nos conduzirá ao grande abraço contigo nas mansões eternas. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poderíamos dizer, discipulando uma outra classe ou mais uma classe de celebridades. Hoje tratando daquelas celebridades poderosas. Pessoas com poder nas mãos. Poder econômico e poder de decisão. Força. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 6, verso 7. Olha só que coisa mais séria. Inclusive sacerdotes judeus já obedeciam à fé. Aqui, na narração relativa ao Atos dos Apóstolos. Veja que eu gostaria de destacar aqui que para aqueles apóstolos de Cristo evangelizarem ou discipularem poderosos, como Jesus o fez, eles precisariam de ser dotados daquela coragem de perfil celeste. Porque a coragem humana normal, aqui a gente acha que é coragem, essa não serve. Nós temos como prova disso, lá em São Mateus, no capítulo 26, o verso 56, acrescentaria aqui na lição esse texto, aonde todos os discípulos deixaram a Cristo. Quando eles perceberam que aquela coragem humana, aquela que Pedro demonstrou, pegando a espada, cortando a orelha de Malco, Jesus colocou no lugar e chamou a atenção dele a respeito da sua atitude. Ele simplesmente não sabia mais o que era coragem. Porque coragem para ele era aquilo. Se não era para agir dessa forma, o jeito é correr então. E foi o que eles fizeram. Correram. Não era para usar violência, então vamos correr. Porque em outro tipo de coragem nós não temos habilidade. E correram. Para não ser preso, para não ser levado cativo, preservando a própria vida. Mas deixou Jesus sozinho. Ficou na chapada. Inclusive, coragem parecida com essa, nós vimos lá em São Marcos, capítulo 14, no verso 51 e 52, diz que tinha um camarada nu, enrolado apenas num lençol, acompanhando aquela turba para ver o desfecho. Acompanhando Jesus de longe. Olha que coragem. A Bíblia não dá detalhe dos motivos que levaram ele a nu, enrolar num lençol
Porque se ele tinha lençol, devia ter roupa. Por que que ele agiu dessa maneira? Um dia a gente vai saber. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse camarada foi notado pela turba de soldados e alguém foi lá para prender ele como se fosse um discípulo de Cristo. E ele, igualzinho José, lá do Egito, largou o lençol na mão de quem pôs a mão nele e ó, vazou na estrada, espirrou. Por quê? A mesma coragem dos discípulos, lá no mesmo nível. Agora, a coragem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13, aonde nós vimos pessoas intrépidas, pessoa que podia cair 1000 à direita, 1000 à esquerda, que eles não abriam mão da fé. Aquela outra coragem, a coragem humana, aquela da violência, aquela que a gente pensa que é coragem, aquela, sabe o que aconteceu? Pedro foi acompanhando de longe, até chegar lá no pátio, onde Jesus foi cuspido, foi maltratado, foi humilhado. Mas Jesus já tinha avisado para ele, para Pedro, que antes que o galo cantasse, ele ia negar Cristo 3 vezes. E que covardia a forma com que ele negou. Negou de maneira fria, absolutamente fria. E Jesus olhou para ele e ele chorou amargamente. Claro que ele se arrependeu disso. Mas o que é o homem dotado da coragem humana para enfrentar situações que só a coragem de origem celeste pode nos capacitar a nos tornarmos inabaláveis e, acima de tudo, vitoriosos? A verdadeira coragem, essa coragem de consagração cristã, é contagiante. E entre os poderosos, quando eles perceberem esse tipo de coragem em nós, como percebeu nos discípulos depois do Pentecostes, muitos e muitos foram se convertendo, inclusive sacerdotes, como disse o verso áureo, aqui do capítulo 6, verso 7, de Atos dos Apóstolos. Influencia. Diante de grandes te colocarei, diz o Senhor. No segundo tema da lição, respeito às autoridades. A reflexão é em torno de Romanos capítulo 13, verso 1 ao 7. Interessante. Outro dia, não tem muito tempo, eu vi alguém que assumiu o púlpito numa igreja e teve a infelicidade de dizer o seguinte: eu não perco a oportunidade, quando posso pregar, gosto de pregar contra o sistema. Eu sempre prego contra o sistema. Dando indireta ou direta, que gosta de falar mal do governo. Aqui no capítulo 3 de Romanos, se ler o verso 1, não precisa de mais nada. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Irmãos, nem durante as perseguições futuras que nós vamos passar, está profetizado, nós deveremos falar contra as autoridades. Deveremos orar por elas. Se alguém vai prestar conta com atitudes erradas, escolhas erradas dessas autoridades, é Deus. Nós não somos juízes. É lógico, naqueles momentos em que a nossa fé será colocada à prova, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas nem por isso
essa minha escolha de obedecer a Deus vai me dar condição, ou razão, ou motivo de eu maltratar ou falar mal das autoridades. Porque segundo a palavra de Deus, estejam elas fazendo bem ou não, quem as colocou lá, quem deu a oportunidade de elas estarem lá, foi Deus. E Deus há de prestar conta com elas um dia. Ai daquele que ali ocupa uma posição e desempenhar mal a sua função. Ai daquele. Mas o respeito às autoridades é bíblico, é de cunho bíblico. Pregar contra o sistema, usar o púlpito para isso é babilonice moderna. A Babilônia, de um modo geral, está cheia de gente fazendo isso o tempo todo. Politicagem com religião. Até diria que besta, a palavra besta, animal e profecia, Daniel 7,17, são formas de governo. A besta, ou as 3 bestas do Apocalipse, todas as 3, tudo é besta, está fazendo uma besteira só, é a união de Estado e Igreja. Misturar política com religião é a besteira em pessoa. E tem gente pelo mundo afora fazendo isso para todo lado. Mas nós, que servimos a Deus em espírito e em verdade, temos obrigação bíblica de respeitar as autoridades e orar por elas. No terceiro tema, vocês não leram? Aqui foi uma abordagem lá em São Marcos capítulo 2, verso 23 ao 28, onde Cristo entra pelas searas de milho com seus discípulos e eles começam a colher. E evidentemente não comeram cru, porque ninguém dá conta de comer milho cru. O intestino não dá conta do recado. Evidentemente, provavelmente, eles devem ter assado ainda essas espigas. Sabe, irmãos? Os fariseus criticaram ele e fizeram aquela conhecida pergunta: foi feito o sábado por causa do homem ou o homem por causa do sábado? Essa é a pergunta que Jesus fez para eles. Foi feito o berço por causa da criança ou a criança por causa do berço? Ah, foi feito o sábado por causa do homem, para que o homem descanse, do jeito que foi feito o berço por causa da criança, para que a criança descanse. Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu depois de ter feito essa pergunta famosa. Vocês não leram o que fez Davi nos dias do sumo sacerdote Abiatar? Olha que citação mais curiosa. 1 Samuel 21:6, essa citação que Jesus fez, nos remonta ao período em que Davi... Quem foi Davi, meus irmãos? Para se tornar uma referência bíblica proferida da boca do próprio Filho do Deus vivo. Olha bem, só fazendo uma retrospectiva rápida. Ele foi uma pessoa pobre que ficou rico, um fraco que ficou poderoso, um pecador que se converteu, um convertido que apostatou, um filho pródigo que voltou para Deus, além de influência, que foi chamado amigo de Deus e citado como referência histórica para justificar atos do Filho de Deus dentro das searas, nos dias do seu apostolado, no dia dos seus discípulos, no dia em que seus acusadores, fariseus, saduceus e outros mais o estavam indagando sobre sua conduta de comer no dia de sábado, colher e comer dia de sábado. Davi, esse indivíduo que comeu aquele pão consagrado, se você ler lá em 1 Samuel 21:6, tem mais um detalhe interessante que aconteceu naquele dia.
Davi não só comeu o pão consagrado, mas do verso 7 ao verso 9 de 1 Samuel 21, diz que ele ainda, quando percebeu um soldado inimigo ali por perto, ele perguntou para o sumo sacerdote Abiatar se tinha aqui alguma espada, porque ele estava totalmente desarmado. E o sumo sacerdote ainda deu para ele a espada de Golias, para que eles pudessem se proteger. Sabe, meus irmãos, a importância de nos conscientizarmos de nossa missão. Porque cada um de nós fazemos parte de dois pontos da história. A história do universo e a nossa história. Nós escrevemos a nossa história. Davi escreveu a dele com tudo que ele passou na vida dele, entre altos e baixos. Ele descansou, salvo. E eu pergunto, e você? Você está salvo? Se você descansar hoje, você está salvo? É bom refletir, ter certeza sobre isso, porque nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse hoje. Vocês não leram? As Escrituras foram referência o tempo todo para Cristo, deve continuar sendo para nós. E nós ainda mais deveremos ser sempre uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens. O quarto tema, o centurião. Eu destacaria aqui a versão de Lucas, capítulo 7, verso 1 ao 10. Na versão de Lucas, nós temos, segundo a exegésia deste tema, um maior conteúdo de evidências quanto à participação do centurião romano referente à responsabilidade de se aproximar de Cristo pessoalmente e as consequências de um encontro frente ao momento dele ser um poderoso sujeito a poderosos, mas revelou fé suficiente para Cristo entender e testemunhar de sua sinceridade diante dos discípulos e diante de Israel. Aqui na versão de Lucas, o centurião não quis nem chegar perto de Cristo, mandou recado justificado do porquê que ele não deveria chegar perto. Porque ele era um homem sujeito a autoridades, apesar de ser um poderoso, estava sujeito a outros poderosos, e não se sentia digno para estar na presença de Cristo, mas que bastasse que ele dissesse uma só palavra, o servo daquele centurião seria curado. E Jesus o destacou como uma das maiores fés em Israel até aqueles dias. Foram poucas pessoas, e essas poucas que Jesus fez esse destaque, nenhum deles eram judeus. Vejam, irmãos, são pessoas especiais em momentos especiais, convidados pelo Mestre a expor a fé. E no momento certo, eles tomarão a decisão. No quinto tema, o dia do julgamento. Esse julgamento de Cristo, eu gostaria de citar Daniel capítulo 12, verso 2, onde o profeta Daniel, há centenas de anos antes, disse que naquele dia que Jesus voltar, lá no futuro, além dos dias de Cristo, dos apóstolos, quando Jesus voltasse, uns ressuscitaria para vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. O profeta Daniel fez uma referência à ressurreição parcial, que Jesus aqui, em Marcos capítulo 14, verso 62, aponta o dedo na cara daqueles que humilhavam ele, Caifás e outros mais, e confirmou a profecia de Daniel.
que eles veriam o Filho do Homem vir com poder e glória sobre as nuvens do céu, com todos os anjos na sua companhia. Aqui foi a confissão fatal de Cristo. Ele confessou, foi tido nesse momento por essa confissão como réu de blasfêmia inquestionável e conduzido aos momentos finais que nós conhecemos pela história da crucifixão. Eu sei, meus amados irmãos, que muitos poderosos desse mundinho que nós vivemos continuam condenando o Mestre com suas atitudes, com suas posturas. Porque, como aqueles líderes do tempo de Cristo, que eram líderes da sua igreja, além de ter participação no poder secular, esses indivíduos estavam atacando o Filho do Deus vivo, um servo de Deus, dentro da própria igreja. Estava propinando testemunhas para lutar contra Cristo. O próprio Cristo disse que muitos lobos se transvestiriam de cordeiros para infiltrar no meio das ovelhas de Deus para devorar as ovelhas. Meus amados irmãos, é um caminho sem volta. Se o crente apostata e vai fazer bagunça lá fora, frio, ele ainda, quem sabe, vai ter até chance de voltar pela conscientização da frieza. Mas o joio, o morno laodiceano, que acha rico, que acha que está muito bem e que veste de cordeiro e entra na igreja para extorquir dentro da igreja, para dar prejuízo às ovelhas, para maltratar, para enganar as ovelhas, como muitos fazem dando mau testemunho aos pequeninos. É melhor pendurar a pedra da mó no pescoço, como disse Cristo, do que escandalizar os pequeninos. Quantos que vêm lá de fora para a igreja e chega lá e vê aquele mau testemunho ambulante passando lição, fazendo sermão e etc, etc, etc. Ou quem sabe ocupando cargos elevados dentro da igreja. E por serem pequeninos, de fé muito pequenininha, se escandalizam e se perdem. Seria uma extensão dos pequeninos referidos por nosso Senhor Jesus Cristo. São crianças na fé também. Mas sabe, os poderosos que condenaram nosso Mestre e Salvador do Universo naquele dia, homens como José de Arimateia e Nicodemos, que estavam por perto, ao assistir aquelas cenas que os seus colegas e compatriotas e colegas de trabalho estavam cometendo, foi suficiente para que poderosos como então José de Arimateia e Nicodemos tomassem a maior decisão de suas vidas e consumassem sua fé definitivamente rumo a Canaã celestial, e estivessem dispostos, inclusive, a depositar toda a sua fortuna aos pés da igreja para o início da pregação do Evangelho, para a grande campanha da chuva temporã. O Mestre ressuscitou. E o que você me diz disso? Até quando continuará morto na fé cristã? Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Hoje é o dia de tomarmos a decisão de estarmos vivos em Cristo e não mortos em Cristo. Nós temos que estar mortos para o mundo, mas vivos em Cristo, porque amanhã pode ser muito tarde. O sexto tema, a explosão primitiva. Nesse tipo de colheita, a explosão aqui é a palavra mais acertada. É uma palavra
de impacto. Apesar do barulho, a ordem natural foi seguida à risca, sabia? Primeiro, a semente no solo. Segundo, a chuva temporã. Terceiro, a chuva serôdia, que está para os nossos dias. Quarto, a explosão de novo. Veja, meus amados irmãos, com a chuva temporã que teve, que regou a primeira semente, que os apóstolos e os conversos dos primeiros dias da igreja primitiva regaram, plantaram. Hoje estamos vivendo em plena entre-safra, entre a temporã e a serôdia. Todo tipo de chuva que tem é temporã hoje. E em muito breve, assim que a seara estiver madura, os grãos serão colhidos. O joio, aquele que dentro da igreja disfarça de cristão e lá fora disfarça no mundo, na hora que o trigo estiver maduro, ele não deu fruto nenhum e ficou raquítico. Vai ser colhido e jogado para o fogo. Os dois cresceram juntos. E o trigo é colhido no celeiro de Deus. O joio vai ser queimado. E o outro, vida eterna. Um destruído e o outro, nova vida. E vida eterna. Meus amados irmãos, os conversos da temporã também receberam a semente antes e explodiram quando viram um membro da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, em ação. Por que nós também não explodimos com a mesma mensagem, com a mesma visão, com a mesma certeza desse personagem que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? E só temos condição de participar da mensagem do ID se nós nos envolvemos com essa missão do Espírito Santo. Jamais alguém vai receber chuva serôdia se não recebeu chuva temporã. A primeira chuva que caiu lá em Pentecostes está válida até hoje. A validade dela só termina, sabe quando? Quando cair a chuva serôdia. Caiu a serôdia, a temporã cessou. Aí a serôdia é braba. É muito barulho. Se lá naquela começou com 3.000 almas por dia, pode esperar essa com 6, 12.000 almas por dia brincando. Brincando. Milagres, poderes. Como que nós estaremos envolvidos, irmãos, em poderes e manifestações muito maiores do que no Pentecostes, se nem pro que aconteceu no Pentecostes nós estamos muito longe de participar? Porque não estamos buscando o Espírito Santo, porque não estamos nos envolvendo com o Espírito Santo e com a sua obra para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós primeiro temos que estar convencidos, e eu ainda diria, convertido. Porque se convenceu e está convertido, aí ele vai mostrar a justiça de Cristo, porque ele vestiu as vestes de Cristo. E vai mostrar o juízo, as consequências daqueles que rejeitarem a graça salvífica de Cristo, o sacrifício, a fiança paga por ele. É fundamental, meus amados irmãos, estarmos cheios da chuva temporã, cheios do Espírito Santo, orando por isso, jejuando por isso e trabalhando por isso na seara de Deus, convencendo em parceria com o Espírito Santo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim, as nossas orações vão para além do teto das nossas casas. E em muito breve estaremos preparados e aptos a concluir com a missão que o Mestre nos confiou. Para finalizar, eu citaria o segundo parágrafo do manual, que é um trecho
da Ciência do Bom Viver, página 213. Não é por nenhum toque casual, acidental, que pessoas ricas que amam e adoram o mundo podem ser atraídas a Cristo. Essas pessoas são muitas vezes as de mais difícil acesso. É preciso, em seu favor, um esforço pessoal da parte de homens e mulheres dotados de espírito missionário que não fracassem e nem desanimem. Alguns são especialmente habilitados a trabalhar nas classes mais elevadas. Meus amados irmãos, muitos poderosos ali estão esperando o meu trabalho, o seu trabalho, a minha aproximação e a sua aproximação. É verdade que muitos deles ainda estão esperando a nossa manifestação de intrepidez e de fé e de coragem. Coragem de falar a palavra de Deus, de não ter vergonha, de não ter constrangimento, de testemunhar e de pregar. Isso vai chamar a atenção de juízes, vai chamar a atenção de delegados, de governos, etc, etc, etc. Muitos daqueles poderosos também, no momento certo, vai tomar a decisão. E ai do poderoso, que hora que ouvir a voz do Espírito, a hora final do Espírito Santo apertar e dizer: esta é a hora, vinde a mim. Se ele rejeitar, ele estará colocando a salvação na lama, jogando fora, desperdiçando. Meus amados, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. E naquele grande dia tenhamos a consciência do dever cumprido e que a nossa missão seja para a honra e glória de Deus. Senhor Deus, usa-nos como instrumentos vivos nas tuas mãos, para irmos diante dos grandes, dos poderosos, dos pequenos, dos comuns, de todo mundo ao nosso redor. Que sejamos uma Bíblia aberta, lida e relida pelas pessoas que nos cercam, e possamos assim cumprir com a missão que tu nos tens confiado. Que a tua paz, que a tua graça e o teu poder e a proteção dos teus anjos sejam sobre nós. Nós te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.